Olá, sejam todos muito bem-vindos ao webinar idealizado pela ICL. Nesse evento, vamos destacar as projeções e oportunidades para o milho de segunda safra. A cultura do milho de segunda safra, ela tem crescido bastante aqui no Brasil, não apenas em área, como também em produtividade. Isso tudo graças ao trabalho que vem sendo feito de maior conhecimento sobre a cultura e também graças às novas tecnologias que são aplicadas à cultura. É nesse contexto que a ICL, empresa dedicada à nutrição e fisiologia de plantas, vem trabalhando lado a lado com produtores, consultores e parceiros de negócios. Vamos então conhecer um pouquinho mais sobre a ICL. Roda o VT. A ICL é uma empresa líder global focada em soluções inovadoras e sustentáveis em nutrição e fisiologia de plantas. Nosso conjunto único de recursos naturais, equipe e inovação tecnológica impactam no aumento de produção e na qualidade dos alimentos. Permite sustentabilidade na agricultura e proteção do meio ambiente. ICL, impacto para um futuro sustentável. Mais informações sobre a empresa, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Todas as informações estarão disponíveis para você. E para abrir os nossos trabalhos, já aqui comigo na tela, o Itamar Prada. Ele é vice-presidente de marketing e inovação da ICL. Seja bem-vindo, viu, Itamar? Obrigado por estar aqui com a gente. Suas boas-vindas, por favor. Nós que agradecemos, pela oportunidade. É sempre um prazer enorme estar aqui no canal Notícias Agrícolas, esse canal que é tão admirado por nós e por todo o setor do agronegócio. Gostaria também de aproveitar esse momento, para dar boas-vindas para todo mundo que nos assiste aqui hoje pelo Notícias Agrícolas e para tantos amigos e amigas, para Carla e outros amigos tantos aí do canal Notícias Agrícolas que faz um trabalho de primeira para levar muita informação e conhecimento para o agronegócio brasileiro. Para nós da ICL, realmente é um prazer enorme estar aqui hoje para falar mais sobre a cultura do milho, o milho de segunda safra, com tantas oportunidades, Um prazer dividir essa live com o professor Carlos Cogo, que é realmente um grande cientista, dos dados aqui do nosso agronegócio. Tem informações sempre riquíssimas, sempre muito atualizadas, E é um prazer, toda vez que a gente está junto, é um aprendizado enorme para nós. Então, dividir o palco com esse professor que a gente admira tanto é uma grande honra. E com o colega de longa data de jornada aqui também, Dr. Guilherme Amaral, que cuida da nossa Universidade CL. Então, um prazer dividir esse palco com essas feras aqui hoje. E eu queria aproveitar esse momento para falar um pouco mais sobre a ICL. A ICL é uma empresa global dedicada à nutrição e fisiologia de plantas. Nós estamos presentes em 13 países no mundo todo e aqui no Brasil com uma atuação sempre muito perto do produtor, da produtora rural, do consultor, da consultora agronômica e também de distribuidores, cooperativas, de toda essa rede do agronegócio que nós temos, professores, academias, sempre com o objetivo muito, muito grande de levar tecnologia e informação para o campo. Nós somos uma companhia focados em gerar um impacto para um futuro sustentável. Esse realmente é o nosso propósito, é a nossa promessa. A companhia foi uma das primeiras signatárias dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, e esse tem sido uma das grandes forças motrizes em tudo que a gente faz, e gerar sustentabilidade em toda a cadeia produtiva, não apenas nos nossos negócios, mas como e principalmente no negócio dos nossos clientes. E uma sustentabilidade que vise o lado ambiental, o lado social e também um lado muito importante que é o lado econômico, o tripé da sustentabilidade, como é que a gente pode gerar valor para toda essa cadeia do agronegócio. Os nossos principais valores, e aquilo que realmente a gente leva em consideração em todas as nossas decisões e ações, é sempre buscar a inovação. Então, a gente tem um compromisso com os nossos clientes e com o setor de trazer sempre inovações do ponto de vista de tecnologias e de serviços, e tecnologias que sejam integradas, que a gente leve realmente uma solução completa em nutrição e fisiologia de plantas, visando sempre a fertilidade do solo, o entendimento da fertilidade do solo
uma nutrição via sementes e foliar. Então, realmente colaborar com o produtor em tudo aquilo que ele precise dentro dessa área da ciência. É um cuidado, tanto um cuidado com a nossa equipe, como também um cuidado com todos os nossos parceiros, parceiras de negócio, que acreditam na gente, que nos dão a oportunidade de estar dentro das suas propriedades, sejam eles clientes, consultores, fornecedores e distribuidores, e também a liderança. E uma liderança no sentido amplo da palavra, né, do que isso gera do ponto de vista de responsabilidade. Então, qual a responsabilidade de ser um líder setorial, de avançar dentro desse segmento, e uma liderança no sentido também de produtividade. E hoje nós estamos aqui para falar da cultura do milho. A gente tem sido parceiro e acompanhado de perto também o trabalho do GETAP, que tem feito um trabalho muito bacana, né, de buscar realmente romper fronteiras da produtividade, nos ensinar através das experiências dos produtores de norte a sul do Brasil, o que eles têm feito de melhores práticas, de melhores decisões de manejo, e a gente aprender com isso, com essas produtividades elevadas, e usar depois isso, massificar, né, através dos trabalhos das consultorias, em mais produtividades. E a gente é muito feliz que nessas 3 edições do GETAP, né, já são aí 2 de milho de segunda safra e uma de milho de verão, os produtores que tiveram com a gente, que apostaram nas nossas tecnologias, estiveram muito bem ranqueados, né, dentro desses concursos. Nós sabemos que a nutrição, ela é parte do todo, ela não é o todo, então, mas a gente fica feliz de colaborar aí com produtores de norte a sul do Brasil em produtividade. Mas a gente tem muita informação rica para ser compartilhada aqui hoje. Eu não quero usar mais desse tempo precioso, né, das pessoas que nos escutam, que nos assistem aqui hoje. Então, Alexander, eu devolvo a palavra para você e eu fico à disposição aqui no final, para se alguém tiver alguma dúvida que a gente possa colaborar. E desde já mando minhas saudações novamente aqui para o grande amigo, né, e uma pessoa que a gente admira tanto, o professor Carlos Cougo. Muito obrigado, Itamar. E para compor, então, esse nosso time, está aqui comigo o Guilherme Amaral. O Guilherme, ele é gerente de desenvolvimento técnico da ICL. Guilherme, seja bem-vindo, meu caro. Obrigado, Alex. É uma satisfação estar aqui com vocês. Bom dia a todos e a todas aí. Bom dia, Itamar, que já deu uma breve palhinha para a gente. Bom dia, professor Carlos. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. E para falar um pouquinho, né, do Rally da Nutrição do Milho aí, essa importante cultura que cada vez mais agrega no nosso cenário mundial aí como um todo. Grandes oportunidades para a gente nessa manhã de hoje. Obrigado, Alex. Contem comigo aqui. Muito bom. E também o nosso amigo e parceiro aqui do Notícias Agrícolas, o consultor Carlos Cougo, sócio-diretor da Cougo Inteligência em Agronegócio. Seja bem-vindo também, Carlos Cougo. Bom dia, Alex, bom dia ao amigo Alex, de longa data, de Notícias Agrícolas, nosso cliente ICL, que proporciona esse momento aí ímpar. Vamos tentar trabalhar um pouquinho os cenários que vem pela frente, né? Tanto a questão de todas as oportunidades que estão surgindo, como desafios, né? Então, realmente um agradecimento especial para esses 2 grandes parceiros aí do nosso agronegócio brasileiro e global, né? A ICL Grupo, o nosso cliente aí com muita honra, muito orgulho, e o nosso parceiro de sempre, Notícias Agrícolas, onde nos permite o canal, permite distribuir um pouco dos conhecimentos e fazer do agro um negócio mais firme, mais seguro e mais desenvolvido no Brasil. Obrigado a todos vocês. Muito obrigado, Cougo. Lembrando que esse evento está sendo transmitido em parceria com o Portal Notícias Agrícolas, com exibição simultânea nas nossas redes sociais, no YouTube e também no Facebook. E você pode interagir com a gente utilizando esse botão que aparece ao lado aí da transmissão, da nossa transmissão, escrito enviar perguntas, clica nele e já começa a enviar a sua pergunta aqui para a gente, mas você também pode participar utilizando o chat do próprio YouTube. Aliás, pessoal no YouTube, muito obrigado pela audiência, a gente está vendo que a audiência está grande por lá também. E chega de conversa, vamos ao que interessa, afinal de contas, Carlos Cougo tem muita informação preciosa, principalmente para você, produtor de milho. Quais são, Carlos Cougo, as perspectivas para a produção e como é que está o mercado do milho para 2023?
Perfeito, a pergunta até parece simples, mas a resposta não é tão simples quanto a pergunta, né? Dada toda essa situação de oportunidades que a gente está se deparando agora mais recentemente, né? Então, para isso, a todos que estão nos assistindo, né, nossas boas-vindas, nossas saudações, nós preparamos uma apresentação rápida aí, mas muito objetiva, que nós vamos deixar disponível no site da ICL e também no portal do Notícias Agrícolas, para que todos possam ter acesso e não precisem perder aí a oportunidade com anotações. Nós vamos deixar tudo disponível, todo o material que vai ser apresentado, ok, Alex? Combinado, Kogo. Combinado? Então vamos lá, vamos subindo aí, vamos então, depois apenas me confirme que está tudo ok, Já e eu já estamos, dou início por aqui. já estamos vendo a tela, já pode começar. Perfeito, nós vamos tratar exatamente disso, né? Oportunidades e desafios para o Brasil. O Brasil que é um país que tem um grande mercado interno de milho, mas que nos últimos anos vem se deparando com grandes oportunidades no mercado internacional. Vamos situar, então, primeiramente, vamos situar exatamente o que nós estamos falando, né? A gente está falando de um grão, é o grão mais produzido no mundo, 33% da oferta global de grãos é milho, quase praticamente 1,2 bilhão de toneladas. Lembrando que a maior parte desse volume é destinado a rações, a consumo animal, indiretamente é consumo humano de proteínas. Uma boa parte hoje, 18%, é destinado à produção de biocombustíveis, no caso, etanol de milho, né? Outro segmento que vem despontando aqui no Brasil. E depois aí seguido de milho, trigo, arroz e soja, né? Entendendo um pouco o contexto que nós estamos falando em nível global, olhando um histórico de 1990 para cá, o grão que teve maior expansão de demanda no mercado global foi a soja, com 262% de aumento absoluto de consumo. A média global dos grãos nesse período foi 98%. Então, a gente vê uma expansão menor do consumo de arroz e de trigo, que cresceram praticamente metade do que cresceu o consumo global de grãos em geral. E o segundo grão que mais cresceu o consumo nesse período foi o milho. E essa combinação, farelo de soja, lembrando que a soja, né, é uma oleaginosa, entre aspas, ruim de óleo, ela tem só 19% de óleo, tem 79% de farelo, então ela hoje é o principal provedor proteico de rações animais em nível global. E o milho entra como uma energia, o carboidrato, né, de boa digestibilidade, para fazer exatamente os suprimentos de todas essas forças do mercado, carne suína, a carne bovina confinada, os lácteos, frango, ovos, o pescado hoje cultivado. Aqui no Brasil nós temos um modelo da tilápia, né? Também consome rações à base de farelo de soja, de milho. Todo esse contexto leva o mercado a demandar, em nível global, mais soja, mais milho e, proporcionalmente, menos trigo e menos arroz. A carne mais consumida no mundo é a carne suína, que passou por um choque de oferta entre 2018 e 2020 em decorrência da epidemia de peste suína africana na China, e que também assolou outros países da Ásia, da Europa, continua importunando países da União Europeia, do Sudeste Asiático, agora está aqui presente nas Américas, já com um relato de casos na República Dominicana, no Haiti. O Brasil não tem relato dessa doença desde 1984, mas ela acabou tendo impacto em nível global, a ponto da carne de frango chegar a ter ultrapassado, em termos de montante de consumo, a carne suína em 2020. A China começa a preparar uma grande recuperação desses rebanhos ao longo dos últimos anos, começa a ter êxito, já está praticamente com o mesmo rebanho que tinha antes do começo da crise de peste suína africana, e a carne suína acaba retomando o nível de consumo na casa de 110 milhões de toneladas, a projeção para o próximo ano. A carne de frango em segundo lugar com 100 milhões de toneladas e a carne bovina com 58 milhões de toneladas em terceiro lugar. Destacando que a carne suína, então, em 10 anos, em função dessas perdas que ocorreram nessa década,
não tem expansão no consumo, a carne bovina perde mais uma fatia de consumo, que já vem perdendo em função de preços relativos em relação a outras proteínas, e a carne de frango acaba ocupando um grande espaço, crescendo 16% o consumo. Aqui a gente pode visualizar a recuperação da produção de suínos na China, chegou no auge da crise da peste suína africana, com perda de 265 milhões de cabeças de suínos, o que equivale a nada mais, nada menos de todo o rebanho dos 27 países da União Europeia, a ficar com 440 milhões de cabeças de produção anual. Recupera a projeção para o ano que vem, então, 675 milhões de cabeças. Ainda não é uma recuperação plena, mas já está praticamente com a recomposição dos seus plantéis de suínos. Com isso, evidentemente, a China reduz a importação de carne suína, mantém o mesmo nível de importação de carne bovina, a qual o país não tem capacidade de expandir a produção no médio e longo prazo, mas começa também agora a impactar na pressão por importação de grãos, especialmente soja e milho, né? 2 grãos na qual a China, sabidamente, já não tem mais autossuficiência. No mercado global de carnes, é bom entender que essa queda de consumo que houve em 2019, 2020, é decorrente de um choque de oferta. Não havia produção suficiente para atender o consumo global e o consumo recuou. Não foi em função de pandemia, não foi em função de nada relativo ou referente à recessão global, mas sim uma redução de oferta que levou a uma forçosa redução de consumo. E a prova disso é que 2021, agora, 2022 e a projeção para 2023 é de uma recuperação da produção, atingindo agora 2 recordes consecutivos, e uma recuperação do consumo global também. Claro, evidentemente, obviamente, puxado pela carne suína e pela carne de frango. Também é bom destacar para todos que estão nos dando a honra de assistir a nossa live aqui, que o consumo global de carne, somando carne de frango, bovina e suína, é um consumo per capita bastante desuniforme, bastante desigual. Nós temos lá no topo Estados Unidos, com uma projeção de consumir no ano que vem 120 quilos de carnes por habitante. Depois temos aí o Brasil com 91 quilos, perdemos consumo nesses últimos anos. E temos, por exemplo, a China, que chegou a cair para menos de 50 quilos durante a peste suína africana, projetando 53,7, 54 quilos para o próximo ano. Grandes potenciais de expansão de consumo na China, na Índia, na América Latina, no Oriente Médio, na África. O consumo global per capita é de 34 quilos e economias emergentes como o Brasil têm um consumo de mais de 90 quilos. Então, o potencial global para a expansão de consumo de proteínas é muito grande. Ele é quase inestimável no médio e no longo prazo. Uma demanda que se converge mais para soja e para milho, a resposta do produtor global é na área. A área de trigo nos últimos 23 anos não avança mais, é a maior área plantada de grãos no mundo. A segunda maior área plantada de milho avança 46%, a área de arroz não avança nada, a área de algodão não avança e a área de soja também avança com mais força, assim como ocorre com o milho, e cresce 88%. Então, milho e soja são os grãos que mais avançam em termos de área para responder a um acréscimo de demanda que ocorre em nível global. E aí o Brasil já aparece como protagonista, tem hoje a maior área plantada de soja do planeta e começa também a alavancar as suas áreas de milho, especialmente de segunda safra, justamente para atender esse acréscimo de demanda global. O Brasil tem hoje uma referência no mercado global de milho pela oportunidade que tem de fazer um milho em segunda safra. E eu creio que todos que estão nos assistindo agora, desde o início, estão nos dando a honra de estar aqui assistindo a nossa live, devem ter notado que a gente em nenhum momento falou safrinha de milho, né? Porque a safra de milho, a segunda safra de milho hoje,
ela é uma safra muito expressiva, muito grande, com uma área muito extensa e realmente uma segunda safra com uma área muito maior que a primeira safra. A primeira safra brasileira de milho chegou a ter 13 milhões de hectares, 13 milhões e meio de hectares plantados. Hoje tem 4 milhões e meio de hectares a safra de verão. A segunda safra começa a acompanhar o ritmo de expansão da área de soja, à medida que quanto mais área de soja você tem no país, mais você abre condições para expandir a área de milho segunda safra. Então, nós estamos indo plantar 43 milhões e 100 mil hectares de soja e quase 18 milhões de hectares de milho segunda safra. Isso mostra o potencial que a gente tem, e aí cabe muito enfatizar as palavras do Itamar no começo da nossa live. O Brasil tem duas condições de expansão de produção de milho. A uma é via área. Nós não precisamos abrir novas áreas para expandir o potencial de produção de milho no Brasil. Basta aproveitar as áreas abertas pela cultura da soja, nós teríamos como plantar aí em torno de 75% da área de soja, desses 43 milhões de hectares, com o milho segunda safra. Nós precisamos de muito investimento em armazenagem, em logística, capacidade de estocagem. Isso tudo ainda precisa de muitos investimentos no Brasil. Mas o fato é que a área de milho segunda safra está aí disponível com essa expansão numa área de soja que é em torno de 4% ao ano. Então, isso permite que nós vamos ter, por exemplo, para a próxima agora temporada de segunda safra de milho de 2023, uma expansão de mais de 8% na área da segunda safra. E o outro canal que o milho tem para crescer a produção sem expansão de área é o canal mais natural, é o canal da produtividade. Lembrando que a produtividade média do Brasil continua crescendo, na safra de verão é em torno de 6,6 toneladas por hectare, e na safra de inverno, na segunda safra, é de 5,6 toneladas por hectare. A média dos Estados Unidos atualmente é de 10,2 toneladas por hectare, a média do nosso concorrente direto na América do Sul, Argentina, é de 8,8 toneladas por hectare. Então, o Brasil não só tem o canal da expansão horizontal da área de milho segunda safra, como tem o canal aberto para a expansão da produtividade. Então, isso explica por que a gente consegue expandir exponencialmente a nossa participação no mercado global. Esse raciocínio inicial é muito importante para todos que estamos assistindo, para entender que nós temos dois canais de expansão, onde, por exemplo, os Estados Unidos e a Argentina e a própria Ucrânia não têm este canal, eles têm apenas o canal horizontal, já que as produtividades desses países já se encontram num patamar elevado. Então, a soja vai abrindo seus tentáculos para o centro-oeste, para o Mato Piba, ainda muito presente, evidentemente, no sul do Brasil. O milho, primeira safra, começa a ficar restrito à região sul do Brasil, alguns estados do sudeste, em função, basicamente, de condições climáticas. E a segunda safra de milho, plotada aqui neste mapa, ela começa também a acompanhar essa expansão, pegando toda a metade norte do Paraná, partes do centro-oeste brasileiro, já aí quase 70% da produção de milho de segunda safra está no centro-oeste, já começa também a buscar os estados do Mato Piba, Minas Gerais, São Paulo, Tocantins, sul do Pará, ou seja, o milho de segunda safra começa a mostrar várias oportunidades aí no mercado. É óbvio que as outras culturas vão perdendo espaço no Brasil, isso é normal, né? Com exceção do trigo e algodão, que seguem, também são culturas de inverno, né? O algodão como segunda safra e o trigo como uma cultura de inverno, e as culturas de cesta básica, feijão e arroz, têm área em queda no Brasil, justamente para se adequar ao tamanho da demanda, enquanto que soja e milho, segunda safra, avançam com mais expressão. O Brasil também tem uma agricultura completamente sustentável, tem a legislação ambiental mais dura do planeta, Código Florestal, Cadastro Ambiental Rural, e ainda esse comportamento do Brasil. Vai plantar 77 milhões e meio de hectares
em 2022-23, mas com 27 milhões de hectares utilizados mais de uma vez no mesmo ano safra, 2, 3 vezes no mesmo ano safra, segunda, terceira safra, caso do milho, que já tem uma pequena terceira safra no Nordeste, que é uma questão de calendário climático, feijão, terceira safra, o trigo no inverno. Então, nós só utilizamos 6% do território brasileiro, 50,5 milhões de hectares, para plantar aí 77 milhões e meio de hectares e colher mais de 300 milhões de toneladas de grãos. Temos aí um laninha, não vamos deixar esse assunto apenas para debate posterior. Estamos num terceiro laninha, né? Todo mundo sabe o que está acontecendo. A gente tem uma projeção de enfraquecimento desse laninha entre fevereiro e março, isso foi confirmado no relatório da NOAA dessa segunda-feira agora. Porém, a gente já está sentindo impactos negativos na produtividade e na produção do milho de verão, não só no sul do Brasil, mas já também atingindo a Argentina e colocando em risco a safra do Paraguai. Então, nós estamos com já um primeiro momento em alerta no radar, que é um mundo que está vindo de uma seca histórica na China, na Europa, quebra de safra nos Estados Unidos, e agora o último grande reduto de salvaguarda da produção global de grãos no segundo semestre e no primeiro do ano que vem é a América do Sul, é o Brasil, Argentina, Paraguai, e não tem possibilidade ainda de entregar o máximo que podem em função de restrições climáticas. Estamos aí com 76% do milho de verão plantados e 96% da soja. Tudo indica que o Brasil está partindo de novo uma safra recorde, mas com as restrições relativas ao clima. Nós ainda não imputamos nenhuma quebra na safra de grãos do Brasil. Se não tivéssemos nenhum problema climático, o Brasil caminharia para 323 milhões de toneladas de grãos. E aqui o importante, nesse momento, olhar é essa capacidade de expansão do Brasil, uma área crescendo de grãos 2,3% ao ano, a produtividade 3,2% ao ano, é a que mais cresce no mundo, e a produção de grãos se expandindo 5,5% ao ano. E isso mesmo, vejam, passando por fenômenos climáticos, laninha no verão passado, laninha no verão retrasado. Então, existem alguns baques nessa curva aí, mas o Brasil tem uma crescente impressionante, é o quarto maior produtor global de grãos, pouco atrás da Índia, China em primeiro lugar, Estados Unidos segundo, Índia terceiro, Brasil em quarto. Agora, o mais importante para que todos estamos assistindo é o ritmo de crescimento. O mundo cresce 1,5% ao ano em produção de grãos. Os nossos concorrentes crescem em torno de 1%, o Índia 1,3%, Estados Unidos 0,4% ao ano, China 0,8%, e o Brasil cresce 5,8% ao ano nesses últimos 10 anos, nos últimos 40 anos, 5,5% ao ano. É o maior crescimento de produção de grãos do mundo e essa oportunidade que se abre para o Brasil. Terceiro maior produtor de milho, segundo maior exportador de milho do planeta, né? Já temos aí 25% do mercado global de milho. Estamos partindo com um recorde de exportações aí do agronegócio brasileiro esse ano, capitaneado, evidentemente, pela soja, pelas carnes, pelos produtos florestais. O Brasil não é o maior exportador agrícola do mundo, é o segundo maior exportador agrícola, atrás dos Estados Unidos, mas em termos de saldo de balança do agro, de balança comercial, projetando exportações de 162 bilhões, importações de 17, esse saldo de 145 bilhões projetados para este ano, significa que o Brasil é o maior exportador líquido do agronegócio global, como já aconteceu em 2021. Os fertilizantes que foram realmente um desafio para o produtor brasileiro nessa temporada 22-23, tiveram preços aí partindo para níveis, em alguns casos até níveis recordes em termos globais, nessa transição de pandemia, e aí vem a guerra Rússia-Ucrânia, a guerra provoca uma disrupção nas cadeias de produção, afeta as cadeias de insumos, afeta o setor de gás natural, tem grande participação da Rússia, grande peso na demanda da Europa, fábricas paralisadas, problemas de fretes marítimos,
tudo alta do preço do petróleo, tudo isso levou os fertilizantes a preços muito elevados e foi o maior peso de fertilizantes nos custos de produção, não só no Brasil, no mundo todo, nos Estados Unidos, na África, na Europa, na Ucrânia, foi o maior peso dos últimos 20 anos. E isso persiste, porque nós já estamos com preço de fertilizantes, em média, 50% em dólares abaixo daquele valor que vimos aí ao longo do primeiro semestre desse ano, mas ainda em níveis muito acima do pré-pandemia. E isso vai fazer com que os Estados Unidos plantem em 2023, 2024 a safra mais cara da história. Peso elevado de fertilizantes, nós estamos vendo aí o exemplo trazido pela Farm Doc de Illinois, nos Estados Unidos, a universidade a qual nós trocamos informações, trabalhos, artigos, etc. E esse custo de produção do milho nos Estados Unidos, assim como da soja, para a próxima temporada será ainda maior do que foi em 22, 23. Então, custo em alta para milho, taxa de retorno do milho projetada pelo próprio Estados Unidos, ou seja, pela sua universidade de Illinois, uma taxa bastante espremida, muito pequena, como nós estamos vendo na coluna verde. O modelo americano, como todos sabem, é soja mais milho no verão, basicamente 50% milho, 50% soja, e o retorno esperado para a soja também é pequeno, já que os preços internacionais ainda estão bastante elevados em relação às médias históricas, mas com um custo bastante ainda caro para padrões norte-americanos e globais. A gente tem uma projeção, então, de uma rentabilidade entre soja e milho nos Estados Unidos de $293 por hectare para a próxima temporada 23-24. Só para fazer um paradigma aqui com o modelo brasileiro, que é soja no verão e milho na segunda safra, onde você otimiza toda a questão de custos de amortização, custos de depreciações de equipamentos, de maquinários. Você, então, calcula a margem líquida da soja no verão e a margem EBITDA, a margem bruta, antes de amortizações e juros, na segunda safra de milho. Este resultado no Brasil, projetado para 2023, é de $880 por hectare, ou seja, é 3 vezes maior que a rentabilidade que a soja e o milho deixam nos Estados Unidos, o maior produtor global de milho e o segundo maior produtor de soja. Então, essa diferença é muito, muito alta, é impressionante e prova e comprova que o Brasil tem elevada competitividade no mercado global de milho, como já tem na soja. As relações de troca já vão melhorando aqui, representadas pela soja, e evidentemente já no milho, segundo a safra de 2023, os produtores já encontram um custo um pouco mais aliviado em termos de pressão de insumos do que tiveram na safra de verão, mas ainda somente na temporada 23-24 é que nós teremos no Brasil provavelmente um custo em dólares mais baixo que o da safra atual, em dólares, aqui isolando a questão do câmbio, que é uma variável sempre em aberto, mas em dólares certamente a gente encontrará custos mais acomodados, ainda muito acima da média histórica em valores reais, mas já um pouco abaixo dos patamares vistos nessa safra de verão atual. Há estoques de grãos no mundo, há uma queda gradual desses estoques, mas o fato é que não há uma crise de oferta global, que há uma crise de insegurança alimentar, de incapacidade de acessar alimentos, que está assolando com toda essa inflação de alimentos em nível global, está assolando a África, a própria Europa, a América do Norte, a América Latina, todos ainda atingidos com uma inflação global que não é uma inflação brasileira, é uma inflação de alimentos em nível global que não dá sinais de ceder em função de uma combinação de uma retomada da atividade econômica junto com uma incapacidade dos países responderem em função de problemas climáticos. O auge da disparada dos preços foi, aí quando ainda estamos em pandemia, entra uma guerra Rússia-Ucrânia e os preços vão, em março deste ano de 22, a níveis recordes em termos
históricos, né? Puxado pelas oleaginosas, quebra na safra de óleo de palma, problemas na safra da Europa, da China, dos Estados Unidos, os preços começam uma queda consecutiva até mais ou menos setembro, e outubro, novembro e dezembro nós estamos vendo preços globais de commodities agrícolas praticamente estabilizados. O petróleo cai de preço também, já começa a se aproximar de $70 o barril do tipo Brent, lembrando que o petróleo é decisivo no caso do milho, no etanol de milho. Quanto mais alto o preço do petróleo, mais viável é a produção global de etanol de milho. Ainda se acumula grandes ganhos em dólares nos últimos 24 meses. As cotações do milho no pré-pandemia estavam ao redor de $4,50 por bushel, hoje estão na casa de $6 por bushel. A taxa de câmbio no Brasil, de novo, aí nessa casa dos R$ 5,30, precificando todas as notícias referentes ao novo ministro da Fazenda, ainda alguma insegurança no mercado, que deve depois estabilizar e trabalhar numa faixa aí de R$ 5,00 a R$ 5,30 para 2023. No mercado interno ainda temos ganhos acumulados de todos os grãos, de todas as commodities agrícolas também nesses 24 meses. E entrando um pouquinho mais agora nessa última parte, no mercado, especificamente no mercado de milho, vamos pegar um pouco de um efeito visual aqui para entender o jogo todo que se adesenha, que se aproxima, se desenha para o Brasil no médio e no longo prazo. Estados Unidos com 30% da oferta global de milho, a China com 24%, o Brasil com 11%. Grande espaço para a expansão do Brasil. Vejam a participação lá do leste europeu, representado principalmente pela Ucrânia. A Ucrânia é um país que tem 43 milhões e meio de hectares de áreas agricultáveis de alta qualidade. Depois a China numa situação muito atípica, muito interessante de ser olhada, né? A China, segundo maior produtor de milho do mundo, segundo maior consumidor de milho do mundo e maior importador de milho do mundo. A China não é mais autossuficiente em milho. E aí começa a se desenhar a primeira grande oportunidade para o mercado brasileiro de milho. Produção ainda sem computarmos uma quebra na safra de verão, que certamente será, sim, infelizmente, atingida no Brasil, é um potencial para mais de 130 milhões de toneladas no Brasil, que levaríamos a 12% de participação no mercado global. Então, vamos lá, Argentina em primeiro lugar, Estados Unidos em primeiro lugar, daí China em segundo lugar, como nós comentamos, Brasil em terceiro, maior produtor, Argentina em quarto e Ucrânia em quinto, como quinto maior produtor. Ucrânia exportadora, Argentina exportadora e o México, que é o sexto, também é um país importador que normalmente compra milho dos Estados Unidos. Para entender o jogo todo, lembrar que a China até então só tinha acesso ao milho dos Estados Unidos e ao milho da Ucrânia e da Argentina. A China não tinha protocolo fitossanitário para importar milho do Brasil até início de novembro desse ano, mercado a qual nós já passamos a acessar, inclusive já com navios despachados para o mercado chinês. Então, é uma nova composição nesse jogo de xadrez do mercado global, onde o Brasil passa a se inserir como um player de peso e com a maior importância de todas, por ser o único player que tem capacidade de mover o tabuleiro no médio e no longo prazo, em termos de produtividade e em termos de expansão de área em nível muito rápido, muito mais rápido que os seus concorrentes. Relação estoque final e consumo de milho continua sem evoluir, não avança. Isso mantém uma sustentação nos preços futuros. Em termos de exportações, nós já estamos projetando um potencial para 50 milhões de toneladas para o Brasil no próximo ano. Já começamos a nos aproximar dos Estados Unidos com 52,7 milhões, o Brasil pode chegar facilmente a 50 milhões de toneladas, Argentina em terceiro, Ucrânia em quarto. Esses são os 4 grandes players do mercado global de milho. Depois há alguma participação da Rússia, da África do Sul, do Paraguai e da própria União Europeia. Mas o grande mercado está na mão aí de 4 grandes players: Estados Unidos, Brasil, Argentina e Ucrânia. Agora,
as taxas de crescimento, de expansão de exportações no Brasil e nos Estados Unidos mostram muito claramente quem consegue avançar nesse mercado. O mercado hoje de 180 a 190 milhões de toneladas de comércio entre os países, de exportação de trade de milho, Estados Unidos crescendo 0,5% ao ano, nos últimos 20 e poucos anos, 2,5 décadas, e o Brasil crescendo 10% ao ano. Isso mostra qual é o grau de expansão e de competitividade do Brasil neste mercado. Estados Unidos, como todos estão vendo, vem com uma produção de milho estável, enfrentaram também problemas na atual safra, ficou aí abaixo dos anos anteriores, 354 milhões de toneladas, num mercado que já está muito justo, qualquer quebra de safra é um motivo de sustentação do preço, e além da quebra de safra nos Estados Unidos, que embora não tenha sido percentualmente tão grande, ela vai pesar no momento em que a Argentina e o Brasil estão com dificuldades de plantar as suas safras de verão. Lembrando que os Estados Unidos já consomem 42% da sua oferta total de milho para produzir etanol. Outros aí, 16% vão para exportações e 43% para consumo interno, né? O Brasil, essa equação é praticamente voltada para rações animais, né? Mas nós já temos aí em torno de 9% do milho destinado para etanol de milho no Brasil e em torno de 1/3 do nosso milho, seria em torno de 35% destinado às exportações. Então, esse peso no Brasil já é grande nas exportações, mas vai ficar também grande no segmento de etanol de milho. Estoques curtos nos Estados Unidos, projetando para o final da temporada 22-23, estoque de 10% da demanda, ou seja, são baixos estoques, não permitem os Estados Unidos alongar o seu potencial de exportação para a próxima temporada. Ele já é curto nos Estados Unidos, é curto na Ucrânia, em função de problemas que o país enfrenta, tanto no corredor de exportação, como na logística interna, nas ferrovias, na capacidade de estocagem, em função ainda da manutenção da guerra, e na Argentina, em função da sua não recuperação de produção. Ano passado já quebrou com um laninha também, e esse ano ameaçado novamente por um laninha. A área no Brasil, ela ficou estagnada há vários anos e agora ela começa a ganhar corpo novamente com a expansão da área na segunda safra. Então, a nossa estimativa é chegar em 22-23 com 22,8 milhões de hectares de milho. Só para fazer um comparativo, já que a gente mostrou a produção americana, os Estados Unidos plantam aí, sempre variando de ano para ano, 35 a 38 milhões de hectares de milho, ou seja, o Brasil não precisaria chegar a toda essa área para já começar a disputar mais ferrenhamente o mercado global com os Estados Unidos. Muito antes disso, a gente já está disputando de forma muito parelha e muito competitiva o mercado global e também o protagonismo na produção global de milho. Aqui, então, a participação da segunda safra no Brasil mostra uma crescente, né? A primeira safra de verão, até pela área menor, ela se expande menos, e a produção da segunda safra, o potencial de superar os 100 milhões de toneladas no próximo ano, se o clima não for realmente um comprometedor para os demais estados do Brasil também. O que a gente viu no plantio de soja é que esse plantio de soja já está praticamente alinhado com a média histórica, vai permitir que a maior área de segunda safra de milho seja plantada dentro da janela considerada ideal, né? Uma parte menor vai ser plantada fora da janela ideal. Então, a gente vai ter realmente dentro da janela ideal uma grande parte do plantio de segunda safra, e o potencial dela ainda é, assim, de romper os 100 milhões de toneladas. Então, temos potencial para chegar a mais de 130 milhões de toneladas. Veja que o crescimento desses últimos anos ele é muito rápido, muito expressivo, e, obviamente, ele decorre dessa expansão do plantio de inverno no Brasil. As exportações do Brasil, já neste ano, elas já mostram um comportamento agressivo decorrente desses espaços que vão sendo deixados no mercado global, e já cresceram, então, de janeiro a novembro, 123%. Lembrando que o ano comercial do milho é fevereiro de 2022 a janeiro de 2023. Esse é o ano comercial do milho no Brasil. No caso da China,
enquanto estava envolvida no combate com a peste suína africana, a China ficou superavitária em milho. Tinha um superávit de 36, 39, mais de 40 milhões de toneladas de milho. Hoje tem um déficit de mais de 20 milhões de toneladas. E esse déficit tem uma projeção de se expandir nos próximos anos, com a expansão populacional, com a incapacidade de expandir a produção de grãos, então esse déficit deve continuar crescente. Nós já estamos projetando para esse ano fechar com exportações de pelo menos 42 milhões de toneladas, e aqui os 45 milhões seriam um piso para a exportação brasileira em 2023, à medida que, se a gente se configurar uma segunda safra de grande tamanho, realmente, grande volume, a gente tem potencial de exportar volumes maiores para o mercado chinês. Alguns já estão fazendo projeções de exportação para a China, 10 milhões de toneladas, 8, 5. Isso ainda é um campo em aberto. O fato é que o importante não é o volume que a gente vai exportar no ano que vem, mas sim ter a abertura desse novo mercado, que tem um potencial de crescimento muito grande. Então, se no primeiro ano nós enviarmos 3, 5, 8, 10, ótimo. O grande potencial vai estar no médio e longo prazo, onde a gente está abrindo um grande mercado, hoje o maior mercado de importação de milho do mundo. Então, isso nos assegura que essa crescente vai seguir. E reparem uma coisa importante, né? Como as coisas acontecem de maneira veloz no Brasil. Até meados dos anos 2000, 2010, a gente praticamente é um exportador marginal de milho, né? À margem do mercado. E hoje é um protagonista no mercado global de milho. E aí vem o advento das usinas de etanol, 18 usinas de operação. Esse mapa feito pela Canaviral, muito interessante, mostra os pontos onde nós temos as usinas full, as usinas flex, novas unidades abrindo agora a partir de 2023, também no Nordeste, no Centro-Oeste. E isso vai dando uma nova configuração para o mercado interno de milho. Já temos uma nova configuração para o mercado externo e agora temos uma nova configuração para o mercado interno. Lembrando que quando você moe milho para fazer etanol, você tem cogeração de eletricidade para cada 1.000 quilos de milho moído, produção de 430 litros de etanol, o resíduo do óleo que pode ir para biodiesel ou para refino e consumo humano, e aí 363 quilos de DDG, ou destilado de grão seco de milho, com o Brasil, no material no Brasil, que tem de 34% a 42% de proteína bruta, então ele pode ser substituído quase que totalmente pelo farelo de soja, dependendo da situação, já sendo utilizado na pecuária de corte, pecuária de leite, já começando a introdução dele nas rações comerciais de aves, de suínos e até mesmo de pet food. Isso se avançando muito rapidamente. Então, a gente projeta que a produção de etanol de milho vai acabar essa década com próxima de 16 bilhões de litros, o que vai exigir quase 40 milhões de toneladas de milho somente para a produção de etanol. Ainda mais exportações, ainda mais consumo interno para rações. Realmente, não só é o mercado externo que está se amplificando, como também é nosso potencial de mercado interno. Não temos uma série histórica longa ainda para comparar, mas a gente já entende que o vetor do preço do DDG de milho não é o milho, e sim o farelo de soja. O farelo de soja, hoje cotado na faixa de 450 a 500 dólares a tonelada no mercado global, em torno de 3 mil reais a tonelada no Brasil, representa um DDG sendo vendido aí entre 1.700 a 2 mil reais a tonelada, lembrando que sempre ajustado para 32% de proteína bruta. E uma outra coisa que vai ficar para a nossa avaliação, e depois as perguntas aí, né, se tivermos espaço, né? É uma alegação muito comum de que essa expansão da demanda interna de etanol no Brasil, mais esse acréscimo de exportações, vai gerar alta de preço no Brasil. Negativo. Aumento de exportação e aumento de consumo não gera elevação de preço. Nós estamos falando de uma commodity. Os preços do milho em nível global são iguais. Nós estamos comparando aqui o preço do milho no Porto de Paranaguá, de 1990 para cá, contra o milho no Porto de Rosário, na Argentina, e o milho no Golfo dos Estados Unidos. E nós estamos vendo curvas e comportamentos iguais. A gente vê alguns descolamentos, por exemplo, pegamos 2006, o Brasil fica caro,
na linha verde, ele fica caro. Se ele fica caro, ele não exporta milho. E é isso que vai regular o preço no mercado interno. Se a exportação for muito elevada, a ponto de começar a gerar escassez no mercado interno, o mercado interno vai pagar mais que o preço de exportação e vai reter esse milho no mercado interno. Esse mecanismo é um mecanismo de mercado, não exige intervenção de governo, não requisita decretos, não requisita impostos adicionais. O mercado é soberano, o mercado é sábio, ele vai fazer um ajuste de cotações de acordo com a paridade de importação e a paridade de exportação. A exportação maior, o consumo interno para etanol, não vai provocar alta de preço. O que provoca alta de preço é a cotação do produto no mercado global e a queda de preço, o mesmo motivo, ou seja, os preços são formados em nível global. Aqui, 3 picos ao longo das últimas 2 décadas: 2008, a crise financeira global; 2012, a maior seca da história dos Estados Unidos, por um fenômeno Laninha; e agora, 2021, 2022, preço também, de novo, chegar a $8 por bushel. Hoje estão na casa dos $6 a $6,50 por bushel, em função da soma de efeitos da pandemia, mais efeitos da guerra da Rússia com a Ucrânia. Cotações para o próximo ano na casa de $6,50 por bushel, para 2024 na casa de $6 por bushel, e a média histórica, representada pela linha vermelha, $4,54 por bushel nos últimos 10 anos. Estamos falando de operar em patamares de preços 20, 25 a 30% em dólares acima da média histórica. Preço no Brasil na casa dos R$85 a saca, acima da média histórica dos últimos anos, né, com potencial de se manter bastante sustentados para a próxima temporada, e isso permite projetar uma rentabilidade para o milho na safra de verão da ordem de 38% de margem bruta, a margem líquida estampada pelas barras vermelhas, e aqui a tomada de decisão do produtor é em relação a milho de verão ou soja, quando ele está em áreas como o extremo sul do Brasil, que você não tem possibilidade de fazer esse milho em segunda safra. Se você tem possibilidade de fazer em segunda safra, como é o caso de toda a região do Cerrado, margem projetada de 44%, ela é menor que a margem vista em 2022, na safra que já foi colhida, e em 2021. E também em 2020, mas é uma margem muito elevada. Se nós compararmos com parâmetros americanos, o milho no Brasil deixa mais de $600 por hectare, contra pouco mais de $100 por hectare nos Estados Unidos. Então, são situações bastante distintas, e a gente pode encerrar por aqui. Vai deixar, então, como prometido, a cópia da apresentação disponível nos 2 portais. Nossos contatos estão aí. A gente agradece a atenção de todos, e agora, então, vamos ficar à disposição de todos vocês para dirimir dúvidas em relação a tudo que nós apresentamos aqui, e também tudo que não tivemos tempo de mostrar em relação a outros mercados de grãos. Obrigado a todos. Muito obrigado, então, Carlos Cogo, belíssima apresentação, informações relevantes aí para você que é produtor rural, também para o mercado do milho como um todo, a questão aí do potencial de consumo desse milho para etanol, os novos consumidores brasileiros, destaque para a China, enfim, oportunidades para 2023 e, obviamente, o potencial que o Brasil tem para produzir mais milho. Muito bom, agora a gente chama aqui para nossa conversa o Guilherme Amaral. O Guilherme vai contar um pouquinho para a gente das novidades da ICL para o próximo ano. Guilherme já está com a gente? Muito bom. Guilherme, a palavra é sua. Obrigado, Alex, mais uma vez. Obrigado aí, Cogo, pela apresentação. Quanta informação rica que a gente consegue obter, né, para um momento desafiador da nossa agricultura nacional. E mesmo assim, o professor Carlos trouxe aqui para a gente uma série de oportunidades que a gente pode aproveitar e galgar aí nesse momento como um todo, certo? Brevemente aqui, vou pincelar alguns pontos que a gente tem sobre a ICL, né? A ICL, como o Itamar comentou lá na frente, foi uma das primeiras empresas aí dedicadas a essa agenda global da sustentabilidade, pessoal. Cada vez mais o mundo demanda muito mais da gente nessas questões de demanda global, de ser líder, de entender o que o consumidor quer e pensar ali em sustentabilidade.
são processos que a gente tem que assumir como agenda. Por quê? Porque a cobrança ela vem de fora dos consumidores como um todo, e a gente tem que ter esse compromisso aí também. Então, nada mais justo do que uma empresa dedicada a processos de sustentabilidade aí dentro da agricultura como um todo, ainda mais em um Brasil, onde a gente consegue crescer muito a cada ano. Então, a ICL traz junto os valores, o I de inovação, o C de cuidado e o L de liderança. A gente, para ser líder em sustentabilidade, a gente tem que inovar a cada dia. A gente precisa de novas tecnologias, a gente precisa de ter cuidado com as pessoas, com a população como um todo. As questões de insegurança alimentar são crescentes no mundo. O Coco falou aí muito bem das nossas diretrizes, né, que o mundo está vivendo uma inflação global. Com certeza, esses temas tocantes aí à insegurança passam a ser cada vez mais relevantes no cenário nacional, a gente como produtores aí e profissionais que vamos alimentar o mundo como um todo. E a liderança é de ser líder efetivamente nesse mercado de nutrição especial, a gente conseguir ter essa ambição e chegar entre os primeiros aí como um todo. Aqui, a ICL, né, hoje, felizmente, o Brasil é um exportador de tecnologias. Não, a gente não exporta só milho, né, a gente também está exportando tecnologias aí para dezenas de países no mundo como um todo. Então, tecnologia nacional brasileira de fertilidade e nutrição tem chegado aí a vários países do mundo, né, as tidas potências aí, né, os primeiros países do mundo recebem tecnologias de nutrição feita aqui no Brasil. E como que a gente consegue isso, pessoal? O que é importante? Hoje, a ICL, no mundo, ela tem 24 centros de pesquisa, sendo 3 aqui no Brasil. Tecnologia de ponta para levar o produtor a melhor tecnologia no mercado. A gente investe cerca de 64 milhões de dólares, 64 milhões de dólares somente em pesquisa e desenvolvimento. E o que isso vai fazer, pessoal? Geração de inovação, patentes, produtos que estão à vanguarda do nosso conhecimento e do nosso dia a dia como um todo. A gente continua aí, né, acompanhando o mercado com tendências aí de foods, de agritechs, questões que serão cada vez mais relevantes no nosso mundo digital. E a indústria 4.0 ela tem chegado para todos. Não são raras as exceções aí que a gente vê empresas fechando como um todo. Por quê? Porque não se adaptaram a esse novo modelo de agricultura. E aí a indústria ela vai continuar acelerando. E a gente está na vanguarda. A gente tem aí programas de inovação aberta. Semana passada a gente estava em Piracicaba, no AgTech, onde foi lançado o Startup Hub aqui no Brasil, onde a gente é parceiro. Para quê? Para estar sempre à frente, entendendo um pouco desse nosso mercado, entendendo das demandas das agtechs como um todo e estar sempre à vanguarda desse conhecimento. E muita pesquisa é feita, pessoal. Aqui eu coloquei só alguns parceiros que a gente tem aí ao longo de todo o Brasil e em algumas instituições aí também fora do Brasil, aqui na América Latina, América Central, que são nossos parceiros. Para quê? Para ajudar nessa difusão de conhecimento, para ajudar nessas pesquisas, para ajudar nessas inovações que a gente traz aí ao mercado como um todo. E como que a gente vai levar essa inovação para a ponta, para vocês, para produtores como um todo? A nossa equipe ela sempre vai procurar um uso eficiente de nutrientes, uma sustentabilidade no solo. Então, notem, ICL, impacto para um futuro sustentável, sustentabilidade do solo, uso eficiente dos nutrientes. O que a gente quer isso? É evitar desperdício, é manter a qualidade do nosso solo, é a gente conseguir ser mais eficiente na produção agrícola do Brasil como um todo. O Kogo já falou, a gente tem muitas oportunidades para a cultura de segunda safra, como o milho aí com excelente potencial, e a soja, né, que é o carro-chefe da agricultura nacional, ela também não fica atrás disso. A fertilidade e biologia do solo. Hoje a gente tem mais de 400 RTVs a campo aí que conseguem trabalhar fertilidade, biologia do solo,
de maneira bastante precisa, levando inovação, apontando quais são as melhorias que a gente pode fazer no sistema de produção, para quê? Entregar uma sustentabilidade no sistema, uma maior rentabilidade para vocês. Tecnologias de mitigação de estresse. Milho segunda safra, ele sofre bastante com estresse, principalmente quando o avanço da janela de plantio ali dos meses de fevereiro, final de fevereiro, começo de março, ocorre a escassez de chuva. Então, a gente tem um déficit hídrico bastante elevado, a gente tem aí problemas de altas temperaturas que a planta fica submetida a estresse. Então, é um desafio manter produtividade sempre nessas questões desafiadoras, né? A gente consegue manter a qualidade da produção agrícola. Como que a gente faz isso? Levando a vocês inovação de qualidade, produtos mais eficientes, a gente consegue aportar todos esse pacote integrado ao nosso cliente aí como um todo. Agricultura digital, como eu disse no slide anterior ali, né? A gente já tem algumas agtechs participando aí de alguns hubs, em algumas agtechs. A agricultura digital, ela está dentro da agenda de inovação da ICL. Em breve aí a gente vai ter um aplicativo bem desenvolvido, bastante robusto, que vai estar disponível para vocês nesse mercado como um todo. E sempre, né, o mais importante aí, não menos importante, aliás, a praticidade nas operações agrícolas. Não adianta nada a gente desenvolver tecnologias mirabolantes que não são utilizáveis na ponta pelos produtores. O que nós temos que fazer? Trazer tecnologias, trazer inovações que são simples e que podem ser replicadas no país inteiro para todos os produtores, desde um pequeno produtor de café lá no sul de Minas com 1 hectare, a uma grande fazenda, uma mega fazenda lá no Mato Grosso de 30, 40, 100 mil hectares que seja. Então, tudo isso é uma agenda que está dentro dos nossos alvos aí de inovação. E como que a gente posiciona isso aí para cada um de vocês? Então, para os produtores, produtoras como um todo, a gente tem o Helper Service, Programa Supera, consultores aí a gente tem Super Indica, NutriExperts e por aí vai. Canais de distribuição, a gente tem programas Horizon, Agroconexão, pessoal. Então, todas essas são formas que a gente consegue estar presente no dia a dia junto com vocês no campo, conseguindo levar informações relevantes ao dia a dia. E hoje, né, como um rally da nutrição do milho, é um programa dedicado a levar esse conhecimento sobre a cultura para vocês. A gente não pode esquecer, né, de professores e órgãos fiscalizadores. E como que a gente acessa esse público? Através de plantcasts, os clubes que a gente tem cana, a gente tem soja, café e por aí vai, e também o selo Mais Integridade, que onde empresas que são socialmente responsáveis, que atendem a todas as demandas aí do nosso Ministério da Agricultura, têm esse selo. E nós, da ICL, temos o orgulho de falar que a gente recebeu esse selo aí, a única empresa do ramo de nutrição que tem esse selo por 3 anos consecutivos aí. E tudo isso para quê, pessoal? É um ciclo, né? Tecnologias integradas e serviços, responsabilidade social, pessoas e parcerias. Isso tudo se converge para inovação, cuidado e liderança, que nada mais é do que a satisfação do cliente, é onde nós buscamos estar com vocês e levar as melhores tecnologias dentro do dia a dia, dentro da produção da fazenda, certo? E como que a gente faz isso? Através de produtos com qualidade. Pensando aí na produção de milho segunda safra, a gente tem o Polyblend, que é uma tecnologia exclusiva do Brasil, foi desenvolvida aqui pela ICL, onde a gente tem grânulos aí com nitrogênio ou potássio, que vão ser de liberação gradual para a cultura. Isso mesmo, liberação gradual. Para quê? Para atender a demanda dessa planta à medida que ela vai crescendo e se desenvolvendo ali. Então, tem uma quantidade, uma porcentagem que é liberada de imediato ali no início, e à medida que essa planta vai crescendo, ela vai tendo disponibilidade desse nitrogênio ou potássio de maneira gradual.
Então, sempre um grânulo de fertilizante revestido com enxofre elementar, mais polímeros que vai constituir essa liberação. E à medida que a água vai entrando nesse grânulo, ele vai se diluindo, vai liberando aí ao longo do tempo. A gente tem aí poliblens para culturas de ciclo rápido, para ciclos intermediários e também para ciclos longos. Então, contem com essa tecnologia. E o que que isso vai agregar lá para o produtor? Dentro do nosso pacote Polyblend, né, as tecnologias, ele aumenta a produtividade, por quê? Porque a gente só coloca o Polyblend no plantio, no suco de plantio ali, então não tem amassamento, não há necessidade de fazer cobertura, a gente reduz o parcelamento, é um produto que não vai melar a rosca ali, não terá problemas como um todo de entupimento, a gente ganha rendimento operacional e a gente consegue, consequentemente, ter um incremento da receita. Tempo de manejo para as outras, tempo de manejo para as outras lavouras como um todo. A gente tem mais tempo para fazer inseticida, a gente tem mais tempo para fazer fungicidas, herbicidas, não precisando gastar tempo aí com essas questões de adubação de cobertura, sem falar em amassamento que vai estar acontecendo, sem falar de queimas aí por fontes nitrogenadas convencionais, faixa de distribuição e N problemas que a gente tem aí, que a gente sabe que o produtor enfrenta no dia a dia a campo. Então, pessoal, Polyblend igual não tem, certo? É uma tecnologia da ICL, onde a gente consegue agregar máximo desempenho aí às culturas. Já pensando ali, né, no tratamento via sementes, o que a gente consegue trazer, né? O Improver Max, que é um fertilizante aí, um biofertilizante, que a gente consegue melhorar o enraizamento da planta. A gente consegue estimular, tem precursores hormonais aí, promotores hormonais que vão facilitar esse desenvolvimento do sistema radicular da planta como um todo, e ela vai ter mais acesso ao quê? Água e nutrientes. Olha lá, segunda safra, clima é um fator desafiador. Quanto mais sistema radicular, maior acesso à água e a nutrientes. A gente consegue ter mais acesso à água e nutrientes, consequentemente, minhas plântulas, aquela planta de milho pequenininha, vai se desenvolver muito melhor e vai suportar muito mais essas intempéries do dia a dia. Uma tecnologia exclusiva da ICL, pessoal, aqui é o NutriFlow, onde a gente coloca 2,5 gramas, isso mesmo, 2,5 gramas por quilo de semente na caixa da semeadora ali. Uma tecnologia disruptiva que foi prêmio nos Estados Unidos de produto do ano e uma tecnologia patenteada nossa. Lembra lá atrás, quando a gente falou que inovação é isso? É trazer novas fórmulas, novos jeitos para a gente conseguir agregar em produtividade. E o que o NutriFlow faz? Né? É uma facilidade operacional. A gente coloca na caixa da semente e ele vai se aderir ali a essa semente, estimulando o sistema radicular. Ele aumenta ali a lubrificação da máquina também, dá um efeito ali bem bom nesse sentido. A gente consegue promover sistema radicular, a gente consegue promover maior a viabilidade dessas plantas ao longo do tempo aí. Com a explicação aqui, pessoal, é muito semelhante. Improver Max via TS, NutriFlow via caixa da semeadora. A gente consegue ter facilidade operacional aliada ao que? Melhor distribuição da semente, melhor plantabilidade, consequentemente, um maior vigor aí dessas plantas, um melhor estabelecimento de estande, refletindo em maiores produtividades. Ponto importante dessas duas tecnologias, pessoal, que aqui eu trouxe junto, são 100% compatíveis com biológicos. Lembra lá atrás quando falamos em sustentabilidade? Isso é um ponto importantíssimo dentro do nosso tratamento via semente. Porque biológicos já são uma realidade na agricultura nacional. E a gente manter esses micro-organismos juntos à nossa semente, a gente vai conseguir aí, com certeza, incrementos, ganhos em sustentabilidade. Aqui eu trouxe o exemplo do azospirilo, mas a gente tem resultados aí com N
micro-organismos aqui, que a gente faz esses testes com biológicos para realmente ter certeza dessa compatibilidade e não e levar a melhor tecnologia para o produtor. Quando a gente sai do tratamento via semente, a gente tem que falar aí de um bom adjuvante, né? Então, a linha Helper aqui para a cultura do milho, quando a gente faz com herbicida, a gente tem um produto específico, que seria o DESEC. Quando a gente faz aí aplicações com fungicidas e inseticidas, a gente tem o Helper neutro. E aplicações aéreas, isso, aplicações aéreas, para fazer com avião, drone, helicóptero, seja qual for a tecnologia, a gente usa o Helper Air, que são produtos específicos para cada um dos tipos de aplicação, e que conseguem levar a melhor tecnologia, a melhor deposição de gotas em cima do nosso alvo, seja ele qual for. A gente consegue no dia a dia ter essas diferenciações entre tecnologias para quê? Customizar dentro do produtor o que a gente tem de melhor e o que vai ser melhor aproveitado em cada uma das situações. E a nossa planta ela vai se desenvolvendo, né, pessoal? Então, quando ela chega num estágio ali entre V3, V4 até V6, é o momento que a gente começa a ter as definições do potencial produtivo da cultura do milho como um todo e passa a fazer aí as adubações, que a planta começa a ter o melhor uso aí das tecnologias com nitrogênio. E o que a gente traz para vocês? O Tônus. O Tônus ele tem um balanço de nutrientes extremamente equilibrado para as culturas. Ele melhora muito a eficiência do uso do nitrogênio. Então, pessoal, falei de eficiência do uso do nitrogênio. Lá atrás, a gente já falou de um Polyblend, que a gente vai entregar uma tecnologia de liberação de N gradual, e aqui a gente fala de um melhor aproveitamento do N pela planta. Isso, fotoassimilados, conversão de compostos nitrogenados pela planta, que vai fazer o quê? Ser convertido em carboidratos, proteínas, amido e assim sucessivamente. Produtividade, maior parte aérea, maior produção agrícola. Então, o Tônus ele vai proporcionar isso, balanço de nutrientes adequados, promotor hormonal, eficiência na atividade fotossintética da planta e, principalmente, redução da síntese do etileno. Etileno, o hormônio da morte. Então, o Tônus ele tem alguns elementos em sua composição que fazem essa redução da síntese do etileno. Consequentemente, a planta vegeta, ela fica verde por muito mais tempo. Planta verde faz fotossíntese, fotossíntese mais açúcar, mais carboidrato, mais proteína, mais amido, maior a produtividade, ok? E ainda, né, pessoal, quando a gente tem essa distribuição de açúcar da parte aérea voltando ali para as raízes, a gente tem maior crescimento da raiz. A raiz continua absorvendo água, absorvendo nutrientes e, consequentemente, a gente não para o nosso desenvolvimento. Entrando aí para a cultura já um pouco mais desenvolvida, né? A gente traz a tecnologia Profol Exclusive, onde nesse pacotinho que a gente mostra aqui, né, tem alta concentração de nutrientes. Ah, Guilherme, o que é alta concentração de nutrientes? Em 1 quilo, a gente chega a ter aí próximo de 400 gramas de nutriente. É uma bomba de nutrientes que a gente vai entregar para a cultura como um todo, pessoal. Então, é nutrição completa, é injeção na veia que vai melhorar esse metabolismo, vai dar uma impulsionada nessa nossa planta como um todo, e a gente traz nesse produto, no Profol Exclusive, um balanço de fontes. Então, são fontes ali diferentes de cada um dos nutrientes para a gente ter uma nutrição de qualidade ao longo do ciclo da cultura como um todo. Como ele tem micronutrientes, como ele tem macronutrientes, a gente não pode deixar de falar que ele vai atuar diretamente na redução de estresse oxidativo. Isso, estresse oxidativo, de uma maneira bem simples para a gente entender, seria o câncer da planta, né? Então, toda vez que a gente vai combatendo estresses oxidativos, a nossa planta ela gasta menos energia para tirar essas substâncias ruins e ela vai direcionar essa energia para onde? Para a produtividade. Pessoal, não tem
almoço grátis aí, né? A gente tem que ter isso em mente aí dentro dos nossos dia a dia. E para quando a gente fala aí em aminoácidos, a gente também tem uma tecnologia, esse é um dos produtos mais conhecidos aí no Brasil como um todo, né? O Concorde, que além de ter 17 dos 20 aminoácidos que a planta precisa, ele ainda tem uma carga nutricional que é para quê? Ajudar nessa desintoxicação da planta que está passando por um momento de estresse, que ela está muito oxidada, né? Igual no slide anterior, ele vai fazer o quê? Dar aminoácidos para a planta começar a se desintoxicar e os nutrientes fazem a ativação dessas enzimas que vão fazer esse processo de antioxidante. Então, a gente tem uma aceleração na absorção e na redistribuição dos nutrientes como um todo, a gente consegue acelerar aí a recuperação de estresses abióticos na planta. E o mais importante, né, pessoal? Quem tem acompanhado aí vários grupos de WhatsApp tem visto que esse ano a questão de fitotoxicidade ela está gigantesca. Então, Concorde, ele auxilia vocês na recuperação dessas plantas após um estresse aí por defensivos agrícolas, por manejo errôneo aí, por N motivos que possa ter acontecido. E como ele tem aminoácido entra diretamente nesse maior aproveitamento do nitrogênio como um todo. Lembrando que a cultura do milho ela vai usar esse nitrogênio aí cerca de 64% pós o pendoamento. Então, se faz importantíssimo a gente ter esse manejo de nutriente na hora certa, quando a planta mais precisa, certo? Aqui só trouxe aqui um exemplo aqui, né, de um estresse hídrico aqui em São João del Rei, na fazenda do José Marcos Leite, um amigo nosso aí, e onde ele mostra que antes da aplicação a planta estava sofrendo aí com estresse hídrico e 10 dias após a aplicação com Concorde aí, qual foi a real situação dessa lavoura após essa aplicação. Então, melhora o potencial, estimula a planta como um todo e a gente consegue ter os melhores resultados aí dentro desse nosso desenvolvimento das plantas. Então, pessoal, sigam a ICL aí nas mídias digitais, a gente tem Instagram, a gente tem Facebook, LinkedIn, sempre no ICL América do Sul. Então, curtam, compartilhem, façam o uso dessa fonte que é riquíssima no nosso dia a dia. Alex, brigadão com você. Fico aqui à disposição para perguntas, sugestões, considerações. Vamos para o nosso bate-papo aí. É isso aí, Guilherme, obrigado. E eu já vou pedir para que você continue com a gente na sala, porque eu vou chamar de volta aqui com a gente o Itamar e o Carlos Cogo, justamente para a nossa rodada de perguntas e respostas. E a primeira pergunta, Cogo, vai para você e tem a ver com dinheiro no bolso aí para o produtor. O momento está favorável para negociar milho, pensando em travamento de custos para a safrinha 2023? É momento, Cogo? Pois é, Alex, essa realmente é uma questão interessante, mas a resposta, basicamente, ela tem que ser focada na seguinte questão. Se o produtor tem lá o seu controle de custos, consegue projetar uma receita nesse momento, pegar preço futuro, construir a paridade no porto, e se você tem hoje Chicago, você tem a B3 aqui, que tem uma projeção de preços aí de médio prazo, para 23, 24, se colocar isso na sua própria planilha de custos e resultar em um valor de rentabilidade, como foi mostrado aqui, uma segunda safra ou uma safra de verão, e você entender que isso é uma maneira interessante de se hedgear, de fazer hedge, de se proteger, de cobrir seu custo variável, de deixar uma folga para trabalhar no mercado com mais calma, é sim recomendado fazer. Nós estamos falando de preços que no atual momento projetam uma rentabilidade de 38% de margem bruta na safra de verão e de mais de 40% na safra de inverno na segunda safra. Então, proteger esta rentabilidade tanto para a safra de verão como principalmente para a segunda safra, dado a importância que ela tem, o tamanho que ela tem,
É importante, não é necessário, evidentemente, cobrir toda a colheita prevista, e nem é interessante fazer isso, dado o risco climático que sempre vai existir. Mas você cobrir 30, 40% do custo total ou cobrir 60, 70% do custo operacional efetivo, né, que é todo aquele custo de insumos, sementes, fertilizantes, defensivos, químicos, biológicos, você cobrir toda essa parcela é sim uma estratégia muito interessante. Depois, com o restante do saldo de 60% da safra, supondo, você vai trabalhar no mercado de acordo com as flutuações e volatilidade dos preços, lembrando que o mercado climático ainda está instalado e não vai ser retraído tão brevemente em função dos problemas climáticos na América do Sul. A resposta é sim, é interessante, desde que isso realmente te traga rentabilidade, conforme foi demonstrado. Portanto, fazer as contas é fundamental e saber efetivamente o seu custo de produção é fundamental. Guilherme. Alex, só para complementar, que isso é Claro. muito importante, é uma conversa que eu e você sempre temos, né, no Notícias Agrícolas. As minhas planilhas, elas são feitas apenas como uma experimentação daquilo que deve acontecer no mundo real. Cada um tem que ter o seu controle próprio, isso é muito importante. Muito bom. Guilherme, tem uma pergunta para você também, que veio lá de Vitória, no Espírito Santo, é do Fábio Brandão. Ele quer saber quanto de Polibem será necessário por hectare para atingir de 6 a 7 toneladas de milho. Boa pergunta, Alex. Obrigado aí ao ouvinte. Sempre quando a gente vai fazer uma recomendação, a gente precisa ter parte das premissas básicas, né? Onde a gente precisa ter uma análise de solo, ter os teores ali de fósforo, potássio, para quê? Para a gente entender realmente qual que seria esse nosso posicionamento. Outro ponto importante, o Poliblém, né? Pensando em Vitória, não seria, pelo meu conhecimento, não seria uma cultura de milho safrinha, né? Então, aí são patamares de fertilidade um pouco mais altos. Aí a gente teria que entrar com Fusion, que se for um milho safra, onde o potencial produtivo é muito mais elevado, a gente está falando aí em teores bastante expressivos, né? A gente precisa muito mais de uma carga de fósforo mais elevada pensando do que simplesmente pensando aí nessa tecnologia de Poliblém. Hoje, a gente tem mais de 120 fórmulas de Poliblém como um todo, mas, assim, de forma geral, na agricultura nossa como um todo, as doses elas variam entre 180 até 300 quilos aí de Poliblém entre as fórmulas. Então, o que a gente precisa? A gente precisa, por favor, ouvinte, depois pode mandar para a gente, mande uma análise de solo, a gente faz a recomendação aí para você falar certinho, ó, na sua área, a gente vai entrar com esse posicionamento, esse Poliblém, que eu acho que fica muito mais fácil do que a gente passar uma recomendação assim fechada para esse ouvinte. Me coloca à disposição aí, Alex. Pode passar meu contato que a gente vai conversando. Boa, Guilherme. Kogo, o Lucas Fonseca faz a seguinte pergunta. Carlos Kogo, você mostrou o consumo de carne per capita nos Estados Unidos 120 quilos, Brasil 91, China 53. Como é que foi o crescimento desse consumo nos últimos anos? E dá para ter uma projeção aí para os próximos anos, Kogo? Sim, eu acho perfeitamente. Isso é possível fazer assim. Em termos globais, né? É o Lucas, é isso? É o Lucas Fonseca, isso. Um abraço para o Lucas, então. E dá sim. A gente está vendo claramente uma tendência aí de próxima década a continuar esse movimento. Um movimento de maior expansão, em primeiro lugar, do consumo global de carne de frango. Depois a gente pode colocar até o que não está no gráfico, que é uma expansão mais acelerada do consumo global de pescado cultivado, já que de captura de oceanos ele está estagnado desde os anos 1980, mas os cultivos em lendas, os cultivos em superfície, têm crescido no Brasil em nível global também, utilizando farelo de soja e milho. E em terceiro lugar, a carne suína. E por último, evidentemente, a carne bovina, por se tornar relativamente sempre mais cara. Então, há ainda, além de uma expansão já voltada para frango e suíno, uma expansão mais acelerada da carne de frango, o que favorece, evidentemente, o mercado de milho. Muito bom. Itamar, agora é para você. A ICL tem contribuído aí para atender essa demanda de milho, essa demanda crescente que vem por aí. E o que você destacaria em termos de novidades? Como que a ICL participa desse cenário?
Alex, é uma excelente pergunta, né? A gente viu o tamanho das oportunidades que o professor Carlos Fogo trouxe para a gente aqui hoje e o Amaral falou um pouco sobre tecnologia. Hoje é um dia importante para nós. Nós estamos marcando o início do que nós chamamos de Rally da Nutrição do Milho. Eu queria aproveitar essa pergunta para explicar um pouco o que é esse movimento, né? Esse movimento ele visa exatamente uma série de ações que vão ser feitas de agora para frente para levar cada vez mais conhecimento e tecnologia para o produtor de milho de segunda safra, visando incremento de produtividade, sustentabilidade nessa cadeia produtiva que é tão importante. Se for para destacar um pouco das tecnologias que a gente chama mais atenção para essa cultura, certamente o PolyBlend, ele é um grande aliado do produtor, e realmente ele evita que o produtor precise voltar fazendo uma adubação de cobertura depois no milho, evita amassamento, uma série de realmente de desafios operacionais, faz toda a adubação já no momento da semeadura e depois fica tranquilo em relação à adubação nitrogenada. Das tecnologias apresentadas também o NutriFlow, né? A gente sabe que realmente boa parte da semente de milho, ela já chega com o tratamento fitossanitário, com o tratamento com os defensivos agrícolas pronta para o produtor semear. Então, para evitar um novo tratamento, o produtor só faz a aplicação desse produto na própria caixa da semeadora. Então, a gente tem um compromisso muito grande com o produtor de não apenas levar produtividade e sustentabilidade, mas ter um olhar mais abrangente para praticidade nas operações agrícolas. Nós sabemos que o campo hoje ele realmente é extremamente dinâmico, muitas decisões são tomadas, e tudo que a gente puder agregar para trazer praticidade realmente faz parte dos nossos objetivos também, além de todas as outras tecnologias já apresentadas. Boa, Itamar. Kogo, a dúvida é a seguinte: a China já deve importar grandes volumes de milho do Brasil agora em 2023? Tem expectativa em relação a isso, Kogo? Sim, 2023, sempre lembrando, até em função do que foi mostrado do comportamento das nossas exportações, que isso vai ficar mais concentrado no segundo semestre. Em decorrência da nossa grande oferta de excedente exportável, ela está concentrada exatamente a partir da colheita da segunda safra em junho e julho de cada ano. Lembrando que provavelmente, né, nós vamos virar o ano com estoque de passagem muito pequeno no Brasil. Os players desse mercado devem buscar proteção física, ou seja, fazer uma posição de estoques mais forte nessa virada de ano e no primeiro trimestre, justamente evitando uma possível escassez em decorrência de uma safra de verão que já é mais curta, naturalmente pode ser mais curta ainda por problemas climáticos, e que não vão ter acesso aí a grandes excedentes exportáveis ou na Argentina ou nos Estados Unidos, ainda pagando mais caro do que o mercado interno. Nesse momento a paridade de importação está acima de R$100 por saca. Então, muito provável que nossa concentração de exportação para a China vai ser no segundo semestre do ano que vem, e pode ser num volume grande, uma vez que a Ucrânia deverá ainda continuar impactada negativamente pela guerra, e os Estados Unidos ainda não estarão colhendo a sua nova safra de verão. Então, o cenário é muito favorável, sim. Então, estamos na expectativa de ver como vai ser o comportamento da exportação de milho em 2023. Muito bom, pessoal. Infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Gostaria de agradecer a todos que participaram, enviando as suas perguntas. Algumas perguntas estão sem responder aqui, mas a gente vai encaminhá-las para que o pessoal possa responder, aqueles que que participaram aqui com a gente. Antes de encerrar, eu gostaria de ouvir as considerações finais de vocês. Vamos começar com você, Itamar, pode ser? Suas considerações finais sobre o evento, sobre o tema, sobre as expectativas aí para 2023. Olha, foi uma manhã realmente de muita informação, uma manhã riquíssima, né? Como é sempre o compromisso do Notícias Agrícolas. Então, realmente, Alex, obrigado por nos receber mais uma vez aqui na sua casa, no seu espaço. Professor Kogo, não é nenhuma novidade, né? Mas mais uma vez, realmente é muita informação de qualidade, riquíssima. Muito obrigado. E Guilherme, obrigado pela parceria de sempre. Estamos aqui, muito obrigado a quem nos acompanhou nessa manhã. Contem sempre com a ICL. Estamos aqui para colaborar, para ser parceiro de vocês, para levar tecnologia e produtividade para o campo. Então, muito obrigado e desejo a todos aí que tenham uma ótima segunda safra, realmente com muita produtividade e lucratividade também, que é importante para o negócio. Muito bom. Guilherme, da mesma forma, suas considerações finais, por favor.
Bom, Alex, primeiramente, né, obrigado aqui por ter aberto esse espaço aí para gente, essa parceria que vai seguindo. Itamar, sempre uma satisfação participar com você em qualquer que seja os eventos. E professor Carlos, obrigado aí por trazer tanta informação rica para essa cultura que a gente sabe que o potencial dela é gigantesco e que infelizmente a gente ainda explora muito pouco, né? Então há muitas oportunidades que a gente pode ganhar muito espaço aí com a cultura do milho. Então, obrigado a cada um de vocês, telespectador, telespectadora que ficou aqui com a gente nessa 1h30 aí. E obrigado, Alex, mais uma vez. É sempre uma satisfação estar com vocês. Forte abraço, uma ótima safra aí para todo mundo. E aqueles que não conhecem as nossas tecnologias, sintam-se convidados aí a experimentar. O nosso time de campo é bastante grande e pode dar um suporte fundamental e fantástico para vocês aí no campo. Uma ótima safra. E tudo de bom aí, um 2023 repleto de sustentabilidade, rentabilidade e muito dinheiro no bolso aí. Muito bom. E agora, da mesma forma, nosso amigo e parceiro aqui do Notícias Agrícolas, Carlos Cogo, suas considerações finais. Obrigado, também quero agradecer a ICL por nos proporcionar esse instante aí com vocês todos, com a Notícias Agrícolas, nossos agricultores todos do Brasil. Aí, o agronegócio é uma coisa forte, vocês estão vendo o que foi falado, né, que a soja já está consolidada no mercado brasileiro, né? O Brasil é um grande líder global e estamos caminhando para a liderança do mercado global de milho, tanto em exportação como produção. O mercado está aberto, o caminho está aberto para todos, principalmente para quem for profissional, para quem trabalhar com alta tecnologia, alta produtividade e uma boa estratégia de comercialização. Agradeço ao Alex, grande amigo de longa data, que sempre nos proporciona espaço para trazer informação para o agronegócio. E aproveite, sempre usem canais recomendados como Notícias Agrícolas, né? Usem canais quentes, que não tragam fake news, tragam informação correta para todos vocês. É a melhor forma de se colocar no mercado, se posicionar, de se informar, né? Esses são canais seguros, sérios, como o meu trabalho que é feito no Notícias Agrícolas a longa data, né? Grande parceiro do agronegócio global. Então, meu nome, o nome da ICL, também agradeço a participação de todos, foi muito importante, né? As redes aí cheias, aí, todo mundo na expectativa. Vamos trabalhar, o ano é promissor, é excelente para o agro, vamos em frente. Abraço a todos vocês. Muito obrigado, Carlos Cogo, obrigado pela parceria de sempre, pessoal da ICL também, a gente agradece a confiança. Agradecemos, portanto, a todos que participaram conosco, só lembrando que aqueles que quiserem rever esse conteúdo, aqueles que quiserem entender melhor tudo que foi falado ao longo dessa 1h30 que a gente teve aqui no ar pelo Notícias Agrícolas, o vídeo completo já está à sua disposição no YouTube do Notícias Agrícolas, o YouTube oficial. Logo mais também estará disponível no YouTube da ICL. E, posteriormente, na nossa seção de eventos, você também pode acessar o conteúdo completo dessa webinar, ok? Dessa forma, finalizamos mais essa webinar. Esperamos que todos tenham gostado. A gente agradece a participação de todos. Um grande abraço. Até a próxima.